Então, esse foi o tema hoje escolhido, um tema extremamente importante. Porém, não tem como a gente não falar de manejo da dor sem falar de avaliação da dor. E isso a gente vai dar uma pincelada aí para a gente resgatar aí algumas coisas muito importantes sobre avaliação, trazer as escalas que a Projeto hoje linkou como padrão no dia a dia de qualquer enfermeiro, técnico de enfermagem e médicos que forem visitar os pacientes. Então, eu quero começar aqui com essa imagem, né? Uma capa de revista, já de alguns anos atrás, em que falava em que o mundo já está grisalho. E realmente é isso, né? O envelhecimento mundial é algo que vem acontecendo nas últimas décadas, e o envelhecimento ele vem acontecendo de uma forma acelerada, de uma forma exponencial, e aqui, né, nós brasileiros estamos vivendo exatamente isso, tá? E se a gente for avaliar alguns gráficos sobre o envelhecimento da população brasileira, a gente vê que o ritmo do crescimento de idosos, que são aqueles indivíduos acima de 60 anos, essa velocidade de crescimento, ela está até acima da velocidade de crescimento do mundo. Então, o Brasil, ele está envelhecendo muito e de uma forma acelerada. Se a nossa expectativa é de que em 2025 sejamos aí a 6ª maior população de idosos de todo o planeta Terra. E aí eu trago essa imagem para vocês, né? Vejam só, nesse lado esquerdo da tela, nós temos aí idosos saudáveis, ativos, e no canto à direita, nós vemos realmente uma população de idosos com nível de dependência alto, né? Que aí a gente vê os pacientes com doenças neurodegenerativas. Tem alguém que está com... Obrigada, Dani. Então, assim, se a gente for ver essa tela, a gente vê o quanto que a população idosa é uma população heterogênea e com toda a complexidade que cabe nessa faixa incrível de heterogeneidade. Então, aí vem o nosso grande desafio quando a gente olha, quando a gente cuida de um paciente idoso com dor. A gente precisa entender que idoso é esse. Não adianta eu dizer, olha, o paciente idoso de 75 anos está com dor decorrente de uma fratura de colo de fêmur, ele fez uma cirurgia e ele está com dor. Isso para mim, isso para nós que lida com paciente idoso, isso não é suficiente para a gente fazer uma avaliação adequada e prover um manejo adequado de dor desse paciente. É um paciente de 75 anos, que mais? É um idoso que tem demência, que tem alguma doença neurodegenerativa em evolução, ou é um idoso com 75 anos, considerado ativo e saudável. Então, tudo isso nos leva aí a compreender que a gente precisa, primeiramente, entender que idoso é esse, para a gente poder fazer a avaliação adequada e o manejo adequado desse paciente idoso. E aí eu trago para vocês um conceito de dor, tá? O conceito de dor mais clássico, ele vem da década de 70, né? Em que se fala que a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a uma lesão tecidual atual ou potencial. Então, esse é o conceito clássico estabelecido pela
pela Associação Internacional da Dor, mas eu trago essa proposta nova aí, que saiu na revista PEN, em 2017, e mostra aí algumas diferenças do conceito mais clássico. Então, vejam só, a dor é uma experiência angustiante. Sim, é uma experiência desesperadora mesmo, que carrega um grande sofrimento físico e vem associada, né, que vem associada a uma lesão tecidual atual, ou seja, uma lesão aguda ou potencial, já demonstrando seu caráter muitas vezes crônico, tá? E que vem com componentes sensoriais, emocionais, cognitivos e sociais. Então, esse conceito nos traz a ideia realmente da interação entre os componentes físicos da dor, os componentes emocionais, cognitivos e sociais. E esses componentes, eles não podem ser segregados na hora em que a gente faz uma avaliação da dor desse doente. E aí, uma coisa que a doutora Márcia, né, logo no início da apresentação, ela falou, e é algo que a gente realmente não pode esquecer jamais, principalmente nós que somos uma empresa que estamos passando por um processo de acreditação, é que a dor, ela é o quinto sinal vital. Considerar isso é considerar a qualidade do atendimento em saúde. Então, juntamente com o pulso, a pressão arterial, a temperatura e a frequência respiratória, a dor, ela precisa ser avaliada de acordo com os demais sinais, tá? Isso sempre, gente, não é quando você achar que o paciente está com dor, não. A partir do momento em que o nosso paciente estiver em internação domiciliar, por exemplo, em que o técnico auxiliar de enfermagem precisa avaliar os demais sinais, a dor precisa ser avaliada conjuntamente. E aí eu trago para vocês aqui, né? E vocês podem... Deixa eu ver se eu consigo colocar o ponte laser. Será que é aqui? Agora. Então, percebam aqui onde está o ponto vermelhinho. Então, nós no projeto, né, já é um formulário padrão onde tem controle dos sinais vitais e balanço hidroeletrolítico. Vejam só que a gente já tem... Entre os demais 4 sinais, a dor, ela precisa ser avaliada de forma rotineira. Vamos seguir aqui, deixa eu ver. Espera aí, eu acho que agora travou. Não sei se eu tenho que... Deu uma travada, Dani, o que eu faço? Se você quiser sair do share screen e retomar, aí você volta do mesmo slide. Nossa, mas eu acho que eu vou ter que começar de novo. Peraí. Paciência, gente, tecnologia. Não, você pode ir direto lá no slide, Carol, na sua lateral aí. Tá. Isso, esse aí, pronto. Tá, deixa eu aumentar aqui a tela, perfeito. E aqui eu coloco para vocês uma tabela em que eu coloco as causas mais comuns de dor no idoso, tá? E aí, se a gente for listar as doenças osteomusculares, ou seja, a artrose, que é realmente a doença que mais gera dor no paciente idoso, são as osteoartrites. Outras causas, as fraturas, para os nossos pacientes em internação domiciliar. Úlcera de pressão,
né? Eu tenho certeza aí que a Cris, né, que é especialista faz estomaterapia, né, sem dúvida nenhuma, ela avaliar o paciente, ela vai precisar, se ela fizer um curativo numa úlcera complexa, né, ela deve avaliar se esse paciente está com dor antes, durante e após o curativo. Então, as úlceras de pressão realmente são causas extremamente frequentes de dor e muitas vezes é esquecido pelos profissionais de saúde. Então, a gente precisa virar o paciente, a gente precisa avaliar a pele, avaliar as unhas, né? Há um tempo atrás, eu participei de um congresso em que uma das médicas especialistas em dor, ela falava que o paciente só gemia, só gritava, só tomava drogas ansiolíticas. E quando ela foi ver, o paciente tinha uma unha encravada. Então, a gente precisa avaliar, examinar o nosso paciente para a gente, o quanto pudermos, desvendar qual é a causa da dor. Retenção urinária, constipação, os nossos pacientes acamados, eles têm constipação. A quantidade de pacientes com doenças neurodegenerativas, Parkinson, demência, Alzheimer, então, esses pacientes constipados, eles podem ter dor pela presença do fecaloma. Outras causas comuns, doença arterial coronariana. Então, o idoso, ele pode estar com dor torácica por conta de um infarto. A gente precisa considerar isso. Agora, a gente está vivendo num momento de pandemia em que muitos idosos, eles vão ter dor torácica porque eles podem estar numa fase evolutiva do COVID. Então, a gente precisa avaliar corretamente a localização da dor, frequência, intensidade, se a dor gera irradiação para um dos membros ou não. Então, isso tudo é muito importante. Dor orofacial, pacientes que têm problemas de dentição, gengivites, doença periodontal. A gente precisa... não podemos esquecer de avaliar a boca do paciente. Doença de Paget, que é uma doença do metabolismo ósseo. A doença vascular periférica, né? A TVP, a trombose venosa profunda. Então, a gente precisa avaliar o membro, né? As pernas, avaliar aumento de volume, edema, alteração na coloração. Por quê? Porque o paciente, muitas vezes o paciente idoso, né, com uma demência avançada, que tem dificuldade, né, em dizer o que ele sente, aonde dói, a gente precisa avaliar, examinar esse paciente muito bem. Neuralgia pós-herpética, a síndrome dolorosa pós-acidente vascular encefálico, idosos com câncer, tá? Neuralgia do trigêmeo. Então, assim, muitas vezes a causa não é uma só. Então, eu posso ter um idoso com demência, acamado, ele tem uma lesão de pele, ele tem uma úlcera de pressão, ele tem constipação intestinal e ele tem osteoartrose. E se você movimentar esse paciente de uma forma errada, transferi-lo diferente, de uma forma errada, da cama para uma cadeira de banho, por exemplo, ele pode ter uma dor muscular associada, então ele vai ter mais uma causa de dor. Então, a gente precisa ter muita atenção, tá? Então, avaliar as causas é importante. Vamos seguir aqui. Olha, Dani, tá travando realmente. Agora foi. E aí eu trago, né, sobre a incidência de dor na população idosa. Idosos na comunidade, até 50% deles podem ter queixas de dor. E nos institucionalizados? Olha que interessante, Dani, a gente não tem trabalhos que avaliam prevalência de dor em idosos em assistência domiciliar. Não temos trabalhos sobre isso. Mas a gente tem aí em pacientes institucionalizados, e se a gente for ver que o perfil desses idosos são semelhantes aos nossos,
né? Então, a gente já entende que até 80% dos pacientes com maior grau de dependência, eles podem ter queixas dolorosas, tá? Ou sinais sugestivos de dor. 25% dos idosos, eles morrem sem obter o controle adequado de dor. Isso é muito mais frequente nos idosos com câncer. E se sabe que é mais comum, é muito mais frequente a dor do paciente idoso com demência não ser controlada do que o idoso com câncer. Então, para a gente ver, né, o quanto é alta a prevalência nesses pacientes mais frágeis. Aqui eu trago para vocês um gráfico, olha, bem interessante. A gente vê que, com o avançar da idade, se aumenta a frequência de sintomas dolorosos. Quanto mais velho, maior a prevalência de dor. Por que isso ocorre? Porque, ao longo, no avançar da vida, vai se acumulando condições crônicas, comorbidades, condições de saúde, comorbidades, e muitas delas estão associadas à dor. Diabetes, doença vascular periférica, osteoartrite, consequências de doenças ósseas como fraturas, constipação intestinal, maior a idade, mais se acumula. Mas aí é Eu trago um trabalho de 2013, né, mostrando aí a prevalência de idosos que se identificam. Trabalho com 1.270 idosos, em que a prevalência de dor nessa população foi de quase 30%. Agora eu estou alta prevalência de dor nessa população. Vem ver. Qual a localização? Ela não sabe que ela está ao vivo. E ela deve estar te vendo também. Ah, não, porque eu não tô... Gente, por favor, está atrapalhando. Fecha o microfone. Por favor, por gentileza. Fecha o microfone, todo mundo. E aí, assim, a localização mais frequente de dor nos idosos que moram, né, que vivem na comunidade, é a dor lombar e membros inferiores. Isso chega, assim, quase 50%. E a intensidade de dor? O que a gente vê nesse trabalho? Que idosos que têm uma intensidade de dor moderada, ou seja, numa escala analgésica de 0 a 10, a dor ela atinge um grau acima de 4, tá? E isso chega a uma prevalência de quase 46%. E a frequência, olha, gente, olha como esse dado é importante. Quase 50% dos idosos que vivem que vivem na comunidade têm dor numa frequência diária. Isso é muito sério. Por quê? Porque isso vai afetar consideravelmente a funcionalidade e a qualidade de vida desse idoso. Nesse outro trabalho, só para realmente reforçar para vocês, também é um trabalho brasileiro de 2014, em que numa população de quase 900 idosos, a prevalência de dor atinge mais de 50%, e realmente a localização da dor é mais frequente nos membros inferiores e na região lombar. E, novamente, os idosos, eles não só têm dor, mas eles têm uma dor numa intensidade muito alta. E isso afeta consideravelmente a qualidade de vida. E aqui é o único trabalho brasileiro que eu achei para compartilhar, né? Um trabalho em idosos, e aí a gente pode ver que é um perfil parecido com o nosso, né? Que aí, aqui já é uma população de idosos mais comprometidos, institucionalizados, que viviam em instituição de longa permanência, e que, novamente, isso condiz com os dados da literatura, mostrando que quase 60% dos idosos mais dependentes têm dor. E aqui eles falam, né, eles até questionam, né, será que o tempo de institucionalização
é um fator de risco para que esses idosos tenham dor? Possivelmente sim, né? Porque, assim, a depender do tipo de assistência, né, do serviço que aquele idoso está sendo cuidado, a gente pode ter uma avaliação impecável da dor, né, com todas as medidas de prevenção, ou não. Se aquele idoso ele está numa instituição acamado e ninguém faz uma mudança de decúbito a cada 2 horas, esse idoso ele vai ter dor. Então, assim, a gente precisa avaliar que tipo de serviço a gente quer prover para o nosso paciente, né? E a avaliação de dor e o cuidado com a dor, medidas de prevenção, isso é fundamental. Tanto é que a gente está passando por um processo de acreditação em que a dor, ela é isoladamente algo muito bem avaliado e está sendo cobrado. Isso é maravilhoso. Se a gente for ver, né, eu que trabalho com dor diariamente, saber que a gente precisa ser cobrado em relação à dor, isso o paciente ele sai ganhando muito. E nós como serviços, porque temos essa preocupação aí no nosso dia a dia na avaliação da dor. E aqui, né, uma pergunta que eu lanço para vocês. Dor e velhice caminham juntos? O que vocês acham? Né? Na verdade, essa resposta é não. Não quer dizer que a gente vai ficar velho e a gente precisa conviver com dor. Não é isso. A gente sabe que condições dolorosas, condições de saúde associadas à dor ocorrem com o envelhecimento. Mas viver com dor não é normal. E aí eu trago para vocês, né, algo legal, assim, para a gente entender que a IASP, né, que é esse símbolozinho que está aqui mais à direita, a Associação Internacional do Estudo da Dor, em 2019, né, todo ano a IASP lança um grande ano mundial para a gente olhar para isso de uma forma muito cuidadosa, para todos os profissionais que lidam com dor. E o ano passado foi o ano global da dor dos mais vulneráveis. E quem são os pacientes mais vulneráveis em relação à dor? Vejam só, em idosos, né, a dor nos idosos, os idosos são mais vulneráveis, né, os idosos com alterações cognitivas, outros aqui, os sobreviventes de tortura, a dor na criança, então são populações vulneráveis. Então, assim, é tão importante que em 2019 se trouxe o tema dor no idoso para a gente falar no passado. E esse ano, a gente está vivendo um ano global da prevenção em dor. Então, aqui, a quantidade de estratégias preventivas, de medidas de terapia não medicamentosas para prevenir dor. Aqui a gente vai ter, esse ano inteiro, a gente vai falar de prevenção. E na Projeto a gente tem aí várias ferramentas, né, de prevenção, tanto de lesões por pressão, né, formulários próprios, né, para evitar lesões por pressão, e isso também a gente está evitando dor. E aí uma coisa que os médicos, né, principalmente os geriatras gostam muito, é esse tema funcionalidade. E que a funcionalidade ela é dividida em autonomia e independência. A autonomia é como a gente tá trocado aqui. A autonomia é o poder de decisão, que uma pessoa tem de decidir sobre a própria vida. E tem a ver com cognição e humor. E a independência é como a pessoa se desloca de um lugar para outro, né? E tem a ver com a execução e com a mobilidade. A dor, ela vai afetar qualquer nível de funcionalidade, seja na dimensão de autonomia, seja na dimensão independência. E aqui eu trago algum trabalho bem legal também, falando que os idosos com dor, eles têm mais chance de sofrer quedas. E nesse trabalho em si, a prevalência de quedas em idosos que sofriam de dor maior que 1 ano foi de quase 60%.
Então, mais um motivo para a gente olhar para isso. Então, o idoso com dor, ele tem prejuízo funcional e ele vai ter maior risco de queda. E aqui, como é que a gente avalia a dor no idoso? É um grande desafio, porque como a gente viu, a gente tem uma população extremamente heterogênea no idoso, e aí a gente tem alguns mitos do envelhecimento, um deles eu já falei, né, de achar que é normal ter dor na idade avançada, e não é, tá? E a gente precisa quebrar esse mito. Quantas vezes eu já atendi pacientes que veio de colegas, por exemplo, ortopedistas que operaram, né, um fêmur, operaram um joelho, a cirurgia foi um sucesso, mas que o paciente volta com dor, né? E dizer que não é normal ter dor, não é normal ter dor. A gente pode tratar e levar mais qualidade de vida para esse nosso paciente. E outro desafio aí é nos preparar para isso, né? Nos preparar para cuidar, para avaliar melhor a dor no idoso. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, é trazer aí conhecimentos e trocar experiências, porque a gente precisa se preparar para manejar a dor do nosso paciente idoso. E aí eu trago aqui a nossa escala, né, da projeto, né, que isso está em todas as casas, em todos os prontuários domiciliares, tem essa escala de avaliação, tá? Essa escala é uma escala que contempla aí várias escalas, desde a escala de faces, que é esse bonequinho amarelo aí, desde a escala aí, essa escalinha de temperatura, que a gente vê quanto maior a coloração, né, mais intensa a coloração, maior a dor. A escala visual analógica, que aí a gente tem, né, a escala de 1 a 10, de 0 a 10. A escala de descritor verbal, que a gente fala, né, de 1 a 3 pontos é uma dor leve, de 4 a 7 pontos é uma dor moderada, e acima de 8 pontos é uma dor intensa. Então, a gente tem aí uma régua, tá? Tá disponível essa régua no site, tá? www.projetoformiquer.br.educa, onde tem instrumentos de avaliação de dor, então todos vão ter acesso a essa régua. E aí é super interessante porque vocês podem carregar a régua, né? E aí a gente, no momento da nossa avaliação dos sinais vitais, você perguntar para o paciente, né? De 0 a 10, qual é o grau de dor? Ou, se o senhor for me dar se o senhor for me falar que intensidade é a sua dor, a dor ela é leve, ela é moderada ou ela é forte? O paciente ele vai dizer, a minha dor é moderada. Então, se a dor é moderada, você já sabe que numa escala de 0 a 10, ele vai ter uma pontuação de 4 a 7, tá bom? E aí, só assim, e aí vocês me perguntam, né, mas para o idoso, qual é a melhor escala de intensidade? É a escala numérica verbal, que a gente pontua de 0 a 10, é uma escala de faces. Então, já fizeram esse trabalho também. Então, viram que fizeram um trabalho na Unifesp, há alguns anos atrás, e viram que as melhores escalas de avaliação de dor numa população estudada aqui na cidade de São Paulo, em que as melhores escalas era a escala de faces, tá? Essas escalas que você vê que a número 0 aqui, a carinha está sorrindo, e na pontuação 10, a carinha está chorando. Então, se mostrou que a escala de faces era uma das preferidas. Qual uma outra preferida também? É a escala de descritores verbais, que é aquela que você pergunta para o seu paciente: você tem uma dor leve, moderada ou intensa? Tá bom? Então, essas foram as escalas mais preferidas para uma população idosa na cidade de São Paulo.
E como eu avalio a dor no idoso com demência, tá? E aí a gente tem aí diversas escalas, mais de 15 escalas já validadas, já validadas mundialmente. E aí, se a gente for ver, mas qual a escala que eu uso, né? Deixa eu ver aqui no próximo slide, né? Vamos seguir um pouquinho aqui, que aí está logo no slide seguinte. Aqui só falando, né, que a demência é um problema também mundial, é uma epidemia já no mundo. E se vocês veem aqui esse mapa mundi, percebam, a cor mais quente é onde eu tenho uma prevalência maior de demência, tá? E aí, e se a gente vê aqui, ó, se a gente vê aqui no Brasil, a gente vê que é um dos países com maior número de pacientes com demência do mundo. Então, assim, vamos envelhecer, o Brasil vai envelhecer, e o Brasil vai envelhecer com muitos pacientes demenciados. Então, isso é algo extremamente importante para a gente que lida e trabalha em atenção domiciliar. Então, assim, no paciente idoso com demência, a gente sempre tem que obter o autorrelato, se for possível, tá? Ou seja, né, pacientes com demência no nível mais leve ou mais moderado, esse paciente, esse idoso, ele pode relatar, através de uma escala de intensidade simples, o grau de dor. Então, sempre que possível, obter o autorrelato. Investigar condições clínicas que podem estar causando dor, tá? Então, é um idoso com demência, mas ele tem constipação, ele está com retenção urinária, talvez decorrente de uma infecção urinária, ele tem uma lesão de pele, ele tem uma úlcera de pressão, ele tem um problema dentário, ele tem o que mais? Ele tem neuropatia diabética. Então, assim, a quantidade de condições dolorosas que esse paciente pode ter, a gente precisa investigar todas as condições que possam estar gerando dor. Obter o relato da família e do cuidador. Isso daqui a gente precisa sempre, assim, paciente que não se comunica verbalmente, quem é o nosso porta-voz é a família. E no nosso caso, o cuidador também, né? Então, a gente precisa dar escuta para o cuidador. Muitas vezes ele vai dizer que o paciente está com alterações comportamentais, com agitação psicomotora, e temos sempre que considerar que esse novo quadro pode ser decorrente de uma situação dolorosa. E, como eu falei, observar os comportamentos que podem sugerir a presença de dor. E aí eu trago para vocês, né, assim, como eu já falei, tem mais de 15 escalas que podem ser usadas para avaliação de dor, já validadas no mundo. E aqui, em 2016, saiu uma grande revisão sistemática falando sobre as escalas de avaliação de dor no paciente do idoso com demência, tá? E nessa revisão se estudou várias escalas, foram mais de 23 artigos, uma média de idade de 80 anos, e as escalas de autorrelato, ou seja, as escalas de intensidade de dor, que é aquelas que a gente já conhece, escala de faces, de descritores verbais, e a visual numérica, tá? De 0 a 10, são as escalas padrão ouro para dor no idoso, para avaliar a dor no idoso, naquele idoso que tem uma cognição preservada. E olha que interessante, mais de 90% dos idosos que têm uma demência com nível moderado também pode responder uma escala de intensidade de dor. E a escala de descritores verbais foram as mais aceitas e aprovadas por essa população. E aí eu trago a Paxlack, que entre as escalas de avaliação de dor no paciente com demência avançada, foi aquela em que mais, nessa grande revisão aqui, foi, sem dúvida, a escala mais preferida, por diversos motivos.
Primeiro, ela é aquela que consegue diferenciar mais facilmente a variação, consegue diferenciar se as alterações comportamentais que o idoso tem são decorrentes de um delírio, por exemplo, ou de dor. Então, sem dúvida nenhuma, essa escala foi a preferida nessa grande revisão. E daí, assim, eu trago ela aqui para vocês, eu não vou falar com tantos detalhes. Eu participei da validação dessa escala em 2000, foi publicada em 2016. Essa escala foi validada numa instituição de longa permanência e ela já pode realmente, é dela que nós, na Projeto Home Care, nós hoje utilizamos essa escala como a escala padrão para avaliação de dor em idosos com demência avançada. Então, é uma escala que tem 4 subdivisões, desde a expressão facial até atividades de movimentos de corpo, alterações de personalidade, humor, alterações sociais e outros sintomas. Então, é interessante porque essa escala, ela não é uma pontuação, ela não dá um ponto, tá? Ela não dá uma pontuação, não dá um score. Ela é um checklist. O que isso quer dizer? Que você vai pegar o seu idoso, tá? Com uma demência avançada, você vai aplicar essa escala e você vai marcar a presença do que está realmente presente naquele momento da sua avaliação. Então, por exemplo, na subescala de expressão facial, o paciente, o idoso, ele está fazendo careta, ele tem um olhar triste, ele tem uma cara amarrada, ele tem um olhar de reprovação, ele tem uma expressão de dor, aquela face com, né, franze a testa, o dente está cerrado, a boca aberta, torce o nariz. Tudo isso são quesitos de que você deve avaliar e pontuar. Essa é a primeira subescala. A segunda subescala é aquela que você avalia se esse seu idoso ele promove uma agressão física na hora do cuidado, agressão verbal, ele xinga, ele fica furioso, ele atira coisas em você, ele fica ansioso, ele está preocupado, tenso, ele está agitado. Isso tudo você deve avaliar a presença desses sinais, e isso pode ser um sinal sugestivo de dor. E aí você anota. Outra subdivisão é a presença de atividades de movimentos de corpo. Se o paciente está irrequieto, se ele hesita ao cuidado, se ele fica andando de lá para cá, se ele perambula, se ele tem suas atividades diminuídas, se ele se move lentamente, se ele manca, se ele fica com os punhos cerrados, se ele fica duro, rígido na hora que ele está sendo cuidado. Então, isso tudo pode ser sinais sugestivos de dor. Então, você pontua, você marca, você faz lá um xizinho. Outros sinais. O paciente está pálido, ruborizado, ele está suando, ele chora, ele grita, ele geme, ele murmura, resmunga. Você vai marcando. E aí depois você faz uma pontuação final. Quantos itens você marcou? Por exemplo, você marcou 20 itens. Tá. Você marcou 20 itens, aí você vai promover uma intervenção, uma terapia. Você vai instituir um analgésico, você vai ligar o técnico de enfermagem, vai ligar para a enfermeira supervisora, a enfermeira supervisora vai ligar para o médico de plantão. Doutora Márcia, por exemplo, ela vai dizer, doutora Márcia, na escala da Paxilac foi pontuado 20 pontos. A doutora Márcia, né, de uma forma muito criteriosa, vai perguntar quais são as comorbidades. É um paciente diabético, ele está acamado, ele está constipado, ele tem uma lesão de pele. Então, a doutora Márcia, de uma forma muito coerente, ela vai dizer, olha, vamos instituir uma terapia analgésica e vamos avaliar. Então, se institui a terapia analgésica e, em seguida,
reaplica a escala. Se essa pontuação ela reduzir, diminuir, possivelmente a causa daqueles sinais presentes naquela escala poderiam ser relacionados à dor, tá bom? E aqui uma coisa que é muito legal, porque assim, e a gente faz muito, né, pacientes que têm sinais sugestivos de dor e que têm doenças associadas que podem gerar dor, você pode, de uma forma avaliativa, prover um teste terapêutico, tá? Você promove o teste terapêutico com analgésico simples ou com medidas físicas, como calor local, gelo, e aí você avalia se esse idoso ficou tranquilo, se os sinais comportamentais eles se reduziram. Então, esse paciente, com certeza, ele teria a presença de dor nesse idoso com alterações comportamentais, elas serão tratadas através da sua terapia analgésica. E aí, eles viram que num trabalho bem interessante, eles falaram que o uso apropriado dos analgésicos, ele reduz muito o uso de antipsicóticos, de ansiolíticos e de sintomas de agitação e agressividade. Ou seja, uma vez que você avalia adequadamente esse idoso, avalia que ele pode estar com sinais de dor. Se você institui um tratamento analgésico, até o uso de antipsicóticos você pode reduzir numa população aí específica. Para a gente, isso é muito importante, porque a gente vai reduzir o número de medicamentos que podem interagir com outros e gerar efeitos adversos, interação medicamentosa. Então, isso a gente tem sempre que estar muito atento na hora da prescrição. E aí, agora vem, né, o tratamento da dor no idoso. É muito importante a gente estabelecer metas antes de iniciar qualquer terapia analgésica. E aí eu falo, não sei se a Edna, né, cadê a Edna, né, não sei se ela está assistindo a aula, mas a Edna, ela está como enfermeira à frente aí de avaliação de dor nos pacientes da Projeto. Hoje nós fizemos uma visita juntas num paciente que tem dor do membro fantasma, tem neuropatia diabética, tem doença vascular periférica grave, e foi muito interessante que nós estabelecemos assim metas a curto, a médio e a longo prazo. E uma meta a curto prazo, sem dúvida nenhuma, é reduzir o nível de dor, que de eu acho que a Heloísa está aí, tá vendo aí, é um paciente dela, e é muito legal, porque a gente já está começando a reduzir o analgésico injetável. Ele teve uma resposta muito boa da última visita de 15 dias atrás para hoje. Ele está com nível de dor nota 3,5, 4, que ele fala, com pelo menos com 2, 3 crises por semana. E aí a meta a curto prazo é reduzir ainda mais as crises de dor e a intensidade de dor. E uma meta a longo prazo, ele quer passear, ele quer viajar, ele quer ir para a praia, coisa que ele não faz há mais de 10 anos. Então, isso são metas que a gente precisa estabelecer com o paciente. Educar a família, né? Explicar que dor não é normal e que precisa ser tratada, e dizer para o paciente que mais do que eliminar a dor completamente, é trazê-lo de volta a ter uma capacidade funcional boa o suficiente em que a dor não atrapalhe a vida dele. Então, é fato que os idosos têm maior sensibilidade aos analgésicos, e daí a gente deve iniciar cada analgésico em doses muito baixas e ir aumentando gradativamente. Uma medicação deve ser iniciada por vez. Muitas vezes a gente fala de polifarmácia racional em relação ao tratamento de dor, mas mesmo a polifarmácia em dor, a gente precisa ter muito cuidado na hora de iniciar uma medicação. E isso deve ser feita uma a uma, tá?
Monitoramento contínuo. E aí, novamente, o caso desse paciente que foi visitado hoje de manhã, né? Então, eu fiz a visita, mudei o tratamento, né? Quer dizer, otimizei o tratamento e no máximo, no dia seguinte, em 2 dias, a enfermeira vai monitorar. Como é que está? Houve alguma alteração, algum efeito adverso? Eu aumentei, nesse caso, o paciente, ele está usando uma medicação para reduzir as crises, né, os choques em relação ao quadro de dor. Foi introduzido na vez passada um anticonvulsivante, eu aumentei hoje, e como eu aumentei uma dose à noite, em 3 dias vai aumentar na dose da manhã também. Então, todo aumento de dose, ele precisa ser feito de uma forma muito gradual. E explicar para o paciente que tipo de efeito colateral pode aparecer na hora do incremento de dose. Pode surgir uma sonolência a mais, uma tontura a mais, explicar. E isso, quando a gente explica o que pode acontecer, a gente ganha em aderência, que é o que a gente quer. A gente quer criar vínculo. A gente quer que ele confie e que ele tenha uma boa aderência ao tratamento. E para isso a gente precisa se comunicar bem com ele. E sempre considerar estratégias não medicamentosas. Então, a acupuntura, a fisioterapia, tá? Terapias cognitivas comportamentais, isso tudo faz parte do manejo não medicamentoso de dor. E quando a gente fala de dor crônica, né, as terapias não medicamentosas, elas são fundamentais, elas são mais importantes até do que a terapia medicamentosa. E vejam só, né? Então, assim, acima de 88% dos pacientes obtêm um alívio satisfatório da dor seguindo uma escada analgésica. Essa escada analgésica é uma escada estabelecida pela Organização Mundial da Saúde. E aqui eu trago para vocês. Então, nós temos uma escada com degraus, né? Então, e o primeiro degrau, que é onde a gente tem aí uma dor com nível leve, ou seja, uma dor leve, aquela dor com uma nota de 0 a 10, tem um nível de 1 a 3. E aí, nesse primeiro degrau, nós vamos ter algumas classes de medicamentos que vamos utilizar. Analgésicos, medicamentos coadjuvantes e terapias não farmacológicas. As terapias não farmacológicas, em um quadro de dor crônica, em todos os níveis da escada vão ter essas terapias não farmacológicas, tanto na dor crônica quanto na dor aguda. E a gente vai ver depois a diferença de como a gente vai começar. Se a gente vai começar no primeiro degrau da escada, que é o que ocorre nos quadros de dor crônica, e nos quadros de dor aguda, a gente vai começar de cima para baixo. A gente vai ver depois. No segundo degrau da escada, que a gente já tem uma dor moderada, a gente vai lançar a mão dos analgésicos simples. Aí aqui a gente já vai poder lançar a mão dos opioides de ação fraca, dos coadjuvantes, dos medicamentos adjuvantes. O que é um medicamento adjuvante? Aquele que não atua na dor de uma forma direta, mas ele auxilia os analgésicos comuns, sejam simples ou opioides, potencializando a ação desses analgésicos. Tá? Então, eles não têm um efeito direto na dor, mas eles auxiliam no tratamento. Na escada, no degrau número 3, né, que a gente já tem aí uma dor intensa, forte, numa escala acima, né? E aqui a gente já vai lançar a mão, mas a gente vai escolher, né? Vai trocar o opioide fraco por um opioide forte. E vai utilizar igualmente os adjuvantes e a terapia não farmacológica.
No último degrau da escada, que é essa escada, ela já foi uma escada modificada pela Organização Mundial da Saúde, em que os métodos invasivos, como os bloqueios periféricos, a implantação de neuroestimuladores, a implantação de bomba intratecal, enfim, aqui já é mais para realmente para os especialistas em dor que atuam na medicina intervencionista de dor. E aqui, assim, só para a gente entender, né, que são princípios básicos que a gente precisa realmente ter isso no nosso dia a dia. Então, a avaliação de dor, a escada analgésica, a gente precisa se guiar o tratamento pela escada, realmente, tá? A via oral, ela é a via preferencial. De preferência, a gente deixar as medicações em intervalos fixos. Ou seja, eu vou até dar um exemplo muito comum que a gente vê no dia a dia, né, doutora Márcia, quando a gente pega um paciente, um idoso, que teve aí uma cirurgia para correção de uma fratura, e aí ele volta para casa, a gente recebe esse idoso só com dipirona se necessário. Imaginem só, o idoso ele tem uma dor aguda, ele sofreu uma correção de uma fratura. Então, além do trauma da fratura, ainda veio o trauma da cirurgia. Então, assim, deixar o idoso com demência, que sofreu uma fratura, foi submetido a uma cirurgia de correção, apenas com analgésico simples, se necessário, isso é uma má prática. E o que esse idoso vai fazer? Vai entrar em confusão mental, vai ter alterações comportamentais relacionadas à demência. Mas não é relacionada à demência, é relacionada à dor. E aí o que a gente faz? Lança antipsicótico. Mas não, a gente tem que tratar a dor. E se a gente tratar a dor, a gente vai evitar o uso inadequado dos antipsicóticos e ansiolíticos. Tá bom? Isso foi só um exemplo para a gente ilustrar. O número 4 aí do princípio, né, da farmacoterapia pela Organização Mundial da Saúde é individualizar, né? Então, as doses, não existe uma dose padrão. Cada paciente é um paciente. Isso a gente vai ver nos muito frágeis, nos acamados, nos sarcopênicos. A gente não vai lançar a mão, muitas vezes, se por acaso vier, se o paciente for alérgico à dipirona, por exemplo, né? Se é um paciente pequeno, né, com menos de 50 quilos, está acamado, posição fetal. Se você só pode usar o paracetamol, 4 gramas por dia, que seria o padrão em qualquer paciente, nesse idoso abaixo de 50 quilos, a dose é 2 gramas por dia, não é 4 gramas por dia. Então, a gente tem que individualizar. Cada paciente, ele precisa receber dose adequada para o perfil dele, tá bom? Atenção aos detalhes, isso aqui é muito, muito importante, tá? E aqui, atenção às classes específicas, eu vou passar aqui um pouquinho rápido por causa do nosso tempo. E aqui eu falo, né, dos anti-inflamatórios não hormonais, né, que são os medicamentos aí mais usados na população idosa, e a gente sabe que 1/4 dos idosos entram pelos serviços de emergência decorrente de efeitos adversos ao uso de anti-inflamatórios, e a gente realmente, para a gente, é algo que a gente deve evitar mesmo, tá? Pelo risco, o risco grande de doenças do trato gastrointestinal, hemorragia digestiva alta, aumento da pressão arterial. Então, realmente, anti-inflamatório a gente utiliza aí em casos extremamente específicos. O uso dos analgésicos simples, como paracetamol e dipirona, os antidepressivos que podem ser da classe dos tricíclicos ou de ação dual, os anticonvulsivantes, né, a pregabalina e a gabapentina. Aqui tem uma tabela, essa aula vai estar disponível para vocês.
Isso aqui é lógico que é mais para os médicos, mas é importante, né, os enfermeiros saberem, né, sobre dose de medicamentos, né, até porque o enfermeiro que está na frente, né, do paciente, o que ele deve monitorar, se o seu paciente está usando, por exemplo, uma gabapentina, ou se, por exemplo, uma duloxetina, então o enfermeiro ele precisa estar atento a possíveis efeitos adversos, tá? E aqui assim, eu trago essa imagem, né, de Thomas Sydenham, né, que ele fala, né, aqui no século XVII, né? É isso? Que ele fala assim, né, que entre todos os remédios que agradaram a Deus conceder ao homem o alívio de suas dores, nenhum é tão único e tão eficaz quanto o ópio. Então, falando aí do poder, né, da importância dos opioides para o tratamento da dor. E aqui falando, né, mais especificamente dos opioides, né, que devem ser usados para uma dor de moderada a intensa, aquele idoso que tem prejuízo funcional, deve ser utilizado sim, né, medicamentos opioides, com todo o critério na hora de iniciar a medicação. Temos que considerar a experiência nossa do prescritor, não adianta eu querer prescrever metadona se a minha experiência é com morfina, então eu vou tratar com morfina, não vou utilizar medicamentos que eu não tenho experiência. Iniciar em dose baixa, avaliar os efeitos adversos. Todo medicamento opioide pode dar no início do tratamento sonolência, quadro de náuseas, tontura. Em geral, são efeitos transitórios, tá? O único efeito da morfina, dos opioides, em que não melhora ao longo do tempo de uso, é a constipação intestinal. Todos os demais podem ter alívio ao longo do tempo, tá? Sempre, se a gente for começar devagar, com dose baixa e aumentando gradativamente. O prejuízo cognitivo, né, principalmente, né, pacientes que relatam, né, certo grau de esquecimento, sonolência, prejuízo cognitivo em geral, né? Toda vez que você pode aumentar a dose de uma medicação, até 7 dias, ele pode haver um prejuízo cognitivo. Explicar isso para o paciente. E aí vem o último item aqui, é a boa comunicação do paciente com o profissional. E isso vai melhorar a aderência, como eu já falei anteriormente. Aqui são todos os opioides que nós temos hoje no mercado, né? Tanto os de ação curta como os de ação prolongada. Os de ação curta, realmente a droga padrão é a morfina, tá? E os de ação prolongada temos aí vários, tanto sintéticos quanto os mais naturais, tá? Então, a gente tem a morfina de ação curta e a morfina de liberação controlada. Né? Temos aí o tramadol, tem ação curta, mas tem tramadol tarde, que tem ação mais prolongada. Então, a escolha disso fica a cargo do médico, e desde que o médico tenha experiência com a medicação que ele escolheu, ele precisa usar para alívio da dor, de nível moderado a intenso. Aqui está a tabelinha de todos os analgésicos. E o que eu quero aqui mostrar para vocês? E que aí é importante o papel do enfermeiro. Se ele vê que o médico está prescrevendo uma morfina de ação curta, de 12 em 12 horas, o enfermeiro tem que alertar o médico. Olha, doutor, a morfina só tem uma ação a cada 4 horas. O senhor está dando de 12 em 12. O que a gente vai deixar nesse meio tempo aí para ele não ter dor? E aí o médico ele vai se alertar. Então, a gente tem aí que ter todo esse cuidado na hora de prescrever e prescrever de uma forma adequada, respeitando o pico de ação da droga e a meia-vida, tá? Se a medicação tem uma ação de 4 horas, não prescreva de 12 em 12. A gente até pode, para o idoso, começar
a cada 6, a cada 8, mas jamais a cada 12 horas. Então, isso vai muito da experiência do prescritor. Mas muita atenção, isso a gente tem que realmente respeitar a minha vida e conhecer a droga a fundo. E aqui, novamente, a escada analgésica, que é o que eu já falei, tá? E aqui a nossa escada analgésica da Projeto, tá? Então, a gente tem aqui o que a gente definiu como medicamentos no primeiro degrau, medicamentos do segundo degrau e os medicamentos do terceiro degrau, tá? Então, isso aqui vocês vão ver com calma, mas a gente vê que no primeiro degrau a gente vai lançar mão dos analgésicos simples, mais adjuvantes, tá? Mais a terapia não medicamentosa. No degrau número 2, a gente já associa um opioide de ação, um opioide fraco, tá? E aqui a gente pode lançar mão também, não só do tramadol, mas da buprenorfina, que é um analgésico extremamente seguro para o idoso, que é transdérmico e tem uma ação e que tem um tempo de ação de 7 dias, é extremamente seguro, realmente é uma das medicações que eu mais gosto hoje e muito segura para o idoso, com baixos efeitos colaterais. E no terceiro degrau a gente tem aí outros medicamentos também, tá? Opioides de ação forte, associados sempre aos adjuvantes, aos analgésicos não opioides e as medidas não farmacológicas, tá? Então, isso aqui seria a escada para o controle da dor crônica. E aí a gente tem a escadinha de analgésica para o controle da dor aguda. Então, novamente, naquele paciente idoso que veio de uma cirurgia, de uma correção de fratura de fêmur. Então, a gente sabe que só uma dipirona, se necessário, não vai segurar. Esse paciente vai agitar, esse paciente vai entrar num quadro confusional agudo. A gente tem que avaliar. Desculpa te interromper, a gente tem a Mirella aí com a mão levantada. Eu acho que ela pode querer fazer alguma pergunta sobre esse slide que você está. Mirella, se for isso, seu microfone está aberto. Então, eu só queria perguntar, porque assim, eu não faço parte da rede do projeto. E, na verdade, eu queria só perguntar se vocês deixam prescrito, né, quando você não está usando a morfina como escolha. Você deixa prescrito resgate com morfina. Por exemplo, você está com fentanil transdérmico. Você vai deixar o resgate prescrito com a morfina no home care. Então, Mirella, obrigada pela tua pergunta, tá? A gente utiliza as medicações de resgate, os opioides fortes, em determinadas situações, algumas condições muito bem já conhecidas, né? Por exemplo, se você tem um paciente oncológico, né, que tem já a dor controlada com um analgésico fixo, no caso que você deu exemplo, fentanil transdérmico. Mas esse paciente ele pode ter dor incidental. Então, sim, a resposta é sim. A gente pode deixar um opioide forte, morfina ou a própria metadona até, se você tiver mão com a metadona. Não sei, desculpa, não sei se você é médica. Mas, sim, a gente pode lançar mão de opioides, mesmo de ação forte, com doses de resgate, tá? Pacientes que têm dor crônica não oncológica, também a gente pode lançar mão de opioide forte de resgate. Isso acontece muito, por exemplo, num paciente que tem uma úlcera de pressão. E aí a gente orienta a enfermeira a fazer a morfina de resgate antes do curativo, tá? Em dose baixa. Ou o paciente, ele tem dor, a mobilização antes do banho. Então, a gente lança a mão, sim, pode lançar a mão. Se a gente optar pela morfina, a gente pode, sim, utilizar nessas situações que
rapidamente são geradoras de dor, tá? Obrigada, Carol. Sou médica e trabalho com paliativo, e fiz o paliar, e a minha dúvida, na verdade, foi assim, como vocês têm uma tabela própria, foi exatamente assim, se eu tô com fentanil, quando eu deixo o resgate prescrito com morfina, exatamente antes de curativo, coisa assim. Exato. Mas obrigada. De nada, exato, é isso mesmo. Então, a gente precisa conhecer o paciente, avaliar as condições geradoras de dor e instituir as medicações. Sempre, né? E outra coisa, se o paciente está usando muito resgate, a gente vai colocar, então, vai fazer a conversão de droga, vai aumentar a dose fixa para tentar fazer com que ele utilize menos resgate. Tá bom? E aí, na dor aguda, é exatamente isso. A gente começa no alto degrau da escada analgésica e vai diminuindo os degraus a partir do momento em que a dor ela vai sendo controlada, vai ser aliviada com o tempo, tá? Deixa eu ver mais. Aqui só para finalizar, a aula já está terminando. Dani, só 1 minuto antes de você sair. Aqui eu quero colocar a Declaração de Montreal de 2010, tá? Que foi um grande encontro com diversos especialistas em dor e que essa declaração veio para chamar a atenção da comunidade científica que cuida de dor, para falar que o acesso ao tratamento de dor é um direito humano fundamental. E todas as pessoas, idosos, crianças, jovens, têm direito a ter o acesso à avaliação e ao tratamento adequado da dor por profissionais de saúde, treinados. E é isso que a gente está fazendo, a gente está conhecendo, estudando, treinando todo mundo. E a falta de acesso ao tratamento, ela é considerada até uma prática de tortura, de ato desumano. Então, é muito importante a gente conhecer, avaliar a dor, conhecer as causas, instituir um tratamento adequado, porque isso é humano, isso é digno. E é isso que a gente finaliza. A gente finaliza com o encarte da projeto, todos os prontuários, todos os pacientes em assistência domiciliar têm essa cartilha aqui, né? Disponível para os pacientes, para os familiares, para todos os profissionais de saúde. Esse encarte se chama Controle da Dor na Atenção Domiciliar e fala da definição de dor e fala do manejo não farmacológico. Tá? Todo paciente pode fazer, a família pode fazer e o profissional de saúde na casa diretamente pode fazer. Ou seja, aplicar medidas físicas como compressas na região da dor, reduzir a luz ambiente, deixar o paciente calmo, tranquilo, realizar exercícios de respiração, manter um aroma agradável dentro de casa, no ambiente que aquele idoso está, realizar as mudanças de posição em pacientes que têm muita dor músculo-esquelética, então simples podem fazer com que o seu paciente tenha menos dor. É isso. Agradeço aí a presença de todos. Estou muito feliz aí. O que vocês precisarem,